Pois é, Zé Maria Trindade, essa deve ter sido a imagem mais compartilhada do fim de semana. Para você que está aí no rádio, eu vou decifrar e vou descrever. Bolsonaro e Toffoli se abraçando, se cumprimentando. O registro foi no sábado à noite, na casa do agora ex-presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Além de Bolsonaro, o anfitrião recebeu o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o indicado ao Supremo, Cássio Nunes Marques. Ô Zé, o que você sabe sobre esse encontro aí tão polêmico, né? E como os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro reagiram a isso? Pois é, a justificativa oficial era assistir o jogo do Palmeiras, né? A história é a seguinte, um livro que se tornou quase que uma bíblia da nova direita, que é a Revolução dos Bichos, parece estar se confirmando. O livro mostra uma revolução num sítio onde os animais tomam o poder, e os porcos é que tomam o poder político, poder de direção, e os outros eram trabalhadores, né? E lá existiam regras escritas no celeiro. Uma regra foi sendo mudada e uma das principais regras era de que nenhum animal andaria em duas patas, não beberia e não usaria roupa. Aí a coisa foi andando, chegou a um ponto que no final estavam os bichos olhando os porcos, que eram elite política, conversando com os humanos, tomando uísque, fumando charuto e vestindo roupas e andando em duas patas. E aí um perguntou para o outro, quem está ali? Aí o outro respondeu, eu não sei mais quem é humano e quem é porco. Então, assim, a figura, a foto que você fala, dá essa impressão. Mas não é exatamente assim, porque o mundo político exige esse tipo de acordo, esse tipo de conversa. É uma conversa política civilizada. Agora, na raiz disso, Paulo, está que eu já comentei aqui sobre a mudança do perfil do eleitor do presidente Jair Bolsonaro. Isto é muito evidente. O presidente está avançando em áreas que jamais ele pensou em ter votos, está ganhando do ex-presidente Lula e do PT no Nordeste, por exemplo, e está entendendo, as pessoas estão entendendo o governo dele. Então é preciso conversar. Ele já esperava uma reação muito forte, principalmente dos bolsonaristas ali de primeira hora, os mais radicais, da indicação do desembargador Cássio Marques, que não é exatamente um defensor da Lava Jato. Ô Zé, mas posso só te fazer uma pergunta, que eu acho que é uma curiosidade não só minha, mas dos nossos ouvintes também. O Toffoli é ex-presidente do Supremo, ele não é o atual presidente. O atual presidente é o ministro Luiz Fux. Por que não ir na casa do Luiz Fux e sim do Toffoli? O que há de especial aí no Toffoli? É a dificuldade de aproximação. Olha, nesse encontro estavam o presidente Jair Bolsonaro, evidentemente um anfitrião, Dias Toffoli, que faz sempre isso, já recebe jornalistas, ele conversa muito. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e o novo indicado para o Supremo, desembargador Cássio Marques, né? A ideia do presidente ao indicar Cássio Marques é que ele não seja só um ministro para votar nas teses do presidente, mas também que possa influenciar. Então, a ideia é aproximá-lo de um grupo do Supremo Tribunal Federal e que possa influenciar o grupo. Olha, a surpresa foi tão grande que surpreendeu até o próprio indicado, que estava pensando, sonhando com a possibilidade de chegar no STJ. E ouviu do presidente na reunião, você não quer ser ministro do Supremo, não? Diz que ele ficou com o olho arregalado desse tamanho. Nossa. Bom, como eu falei, o desembargador Cássio Nunes também esteve nesse encontro, né? A indicação dele ao STF ainda está dando muito o que falar, como mostra agora a repórter Luciana Verdoli. Olha, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou o fim de semana para fazer lobby pela indicação do desembargador Cássio Nunes Marques ao Supremo Tribunal Federal. Ontem, pelas redes sociais, o presidente rebateu críticas ao nome do desembargador. Bolsonaro defendeu a indicação e afirmou que o Cássio Nunes está 100% alinhado com ele. Bolsonaro já havia rebatido acusações de que o desembargador teria votado a favor da permanência do terrorista Cesare Battisti aqui no Brasil. O presidente explicou que o desembargador participou do julgamento, que tratou exclusivamente de matéria processual e não emitiu nenhuma opinião ou voto sobre a extradição. Ainda segundo ele, é mentira que Cássio Nunes teria concordado com a permanência
de Batista aqui no país. É impressionante como se julgam as pessoas e esculhambam com as pessoas de uma hora para outra, sem comprovação de nada. Agora, vamos supor o caso Batisti. Então, logo tome conhecimento, né? Ele está pesquisando, porque ele deu milhares de sentenças já na vida dele. Qual foi a participação dele nesse caso? Se bem que quem decidiu o Batisti ficar no Brasil foi o Supremo Tribunal Federal. Não foi ninguém do TRF1, né, de justiça nenhuma. No sábado à noite, ele foi até a casa do ex-presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, juntamente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o próprio desembargador. Nas redes sociais, o presidente continua sendo questionado por conta da indicação. E ontem foi cobrado por ter ido à casa de Toffoli. Bolsonaro rebateu afirmando que, como presidente, governa para todo mundo e precisa também conversar com todos. Na semana passada, ele já havia rebatido críticas ao nome escolhido. Conversado com ele, conheço ele já há algum tempo, já tomou muita tubaína comigo, tá certo? A questão de família, ele é católico, tá? É a família, tá? E você tem certeza que vocês vão gostar do trabalho dele no Supremo Tribunal Federal. O nome de Cássio Nunes já foi publicado no Diário Oficial da União, mas a sabatina lá no Senado Federal só será marcada depois que o ministro Celso de Mello se aposentar no Supremo, o que só vai acontecer na semana que vem, depois do dia 13 de outubro. De Brasília, Luciana Verdolim. Adriles, vamos começar pelo abraço entre Bolsonaro e Toffoli. Sim, senhor. Essa imagem, esse encontro, provocam que sensações e sentimentos em você? A rigor, nenhuma. Eu acho que fazer política com passionalidade é um erro, né? Tudo bem, você pode ser passional na utopia de querer se transformar em alguma coisa, mas a conversa, o diálogo, a proximidade são inerentes, sobretudo no Brasil, né, ao princípio de governabilidade. O problema é quando a governabilidade se transforma em algum tipo de conluio. O que assusta um pouco é que o Bolsonaro foi eleito também para quebrar a hegemonia de um establishment que fazia com que os poderes não ficassem harmônicos entre si, ficassem fazendo um conluio em nome de uma suposta governabilidade. A gente viu isso no governo Fernando Henrique, no governo Itamar, no governo Collor, do Collor que tentou não fazer isso e foi empichado, e no governo Lula e da Dilma, que criou esse sistema de compadrio corrupto entre os poderes, né? Não deve haver equilíbrio entre os três poderes, deve haver um convívio civilizado, de desconfiança civilizada, de julgamento, respeito e observação, para que um poder não se sobressaia ao outro. Esse é que é o problema. O STF, na indicação, por exemplo, desse Cássio, que parece ser um sujeito que tem certa antipatia à Lava Jato, o Bolsonaro fala o seguinte: são um conjunto de tecnicalidades, ele se colocou contra a extradição do Batiste porque não era competência da desembargadora. Olha, todo esse conjunto de tecnicalidades foi o que fez Gilmar Mendes e Dias Toffoli para combater o combate à corrupção. Quando deixaram cair, por exemplo, os dois trocaram de posição, inclusive, a prisão em segunda instância. Quando o senhor Toffoli, por exemplo, congelou as investigações do COAF, que subrepticiamente beneficiaram o seu filho, Flávio. Então, assim, tem uma série de desconfianças, assim, tudo bem, o tapinha nas costas é importante, a conversa é importante, mas o tapinha nas costas pode ser o presságio de uma facada nas costas. O presidente agora está popular, ele criou exatamente uma base eleitoral muito forte pelo Corona Voucher, né? Mas a partir do momento que ele perde essa popularidade, alguém pode tirar o tapete dele. E, eventualmente, ele tem que perceber que o STF, para além de estar combatendo o combate à corrupção, na sua maioria, o STF está perseguindo liberdades individuais. Então, ele poderia, ao menos, defender aqueles que o defendem. Ou seja, pelo menos ele dá um recado à sua base eleitoral, à sua base que o apoia, sobretudo a base intelectual e ideológica também, senão fica uma coisa muito distanciada. O que o Bolsonaro está se transformando é uma espécie de governo Temer melhorado. A questão que se coloca foi para isso que a gente o elegeu? Vamos ver. Muito bem, Joel Pinheiro da Fonseca, eu queria a sua análise sobre esse encontro para assistir o jogo do Palmeiras. O que eu não entendo, Paulo, é porque tem tanta gente defensora, apoiadora do governo, tão surpresa e tão indignada. O Bolsonaro, ele é amigo do Toffoli desde pelo menos o ano passado.
Toffoli ajudou a proteger o Flávio Bolsonaro de investigações quase surpresa, já estavam se dando bem ali. O Toffoli contava até que ele ajudou a impedir um golpe, que teriam uma derrubada do presidente, que teriam tentado tramar em algum momento ali. Então os dois já estão juntos há muito tempo e eu não entendo a surpresa das pessoas. O que vocês acham que vocês elegeram? Veja a história do Jair Bolsonaro. Veja quem é o político do centrão Jair Bolsonaro, com 20 e tantos anos de Congresso Nacional. Com os gabinetes seus e dos seus filhos, com filha do Queiroz, fantasma em Brasília, com um carguinho para o filho quando vai para a faculdade, com o Queiroz no gabinete do filho dele. Enfim, todas as histórias. Vocês realmente, sinceramente, achavam que vocês estavam elegendo alguém comprometido com o combate à corrupção nesse país? Por favor, minha gente, agora aceita o bebê que vocês pariram. Não venham posar indignados também, agora defendam, por favor. Porque foi isso mesmo, foi justamente esse perfil e essa pessoa que vocês elegeram jamais escondeu que era coisa muito diferente disso, até se orgulhava. Então, tá aí fazendo aquilo que ele evidentemente iria fazer. O combate à corrupção jamais foi prioridade. A ligação com o Centrão, que ele fingiu não ter por algum momento, mas sempre foi a casa dele, no momento em que ele chacoalhou minimamente no cargo, é óbvio que voltou. Então, estamos vendo o desenlace natural. Eu só não acredito em quem se diz muito surpreso agora, né? Por favor. Joel, você dá a entender que o Bolsonaro sempre foi alinhado com o poder catalisador do Centrão, com o poder fisiológico do Centrão. É importante salientar que o Bolsonaro votava contra a maioria das pautas do Centrão. O Bolsonaro nunca foi enredado ou implicado em grandes sistemas de corrupção. Por exemplo, no Mensalão, acho que ele foi um dos únicos que não foi denunciado de maneira direta. Assim, realmente, em relação aos filhos, aos carguinhos, que não se coloca como um caso de corrupção extrema, e há os casos envolvendo seu filho de rachadinha. Mas rachadinha, você sabe muito bem, que é como caixa 2. É uma prática completamente não banal, mas disseminada entre quase todos os políticos da Alerj, né? Agora, o Bolsonaro se colocou anti-Estado porque ele nunca fez parte de uma hegemonia de decisões dentro do Congresso. E isso é que causa estranhamento. Não é uma decepção, mas é um estranhamento que ele tenha que fazer isso, infelizmente, em nome de uma governabilidade. A questão que se coloca é, será que ele está cedendo além dos anéis os próprios dedos? Será que ele está defendendo o filho de uma eventual investigação sobre a rachadinha? Essas dúvidas são permanentes. A questão é, eu acho que ele poderia dar uma voz de crítica civilizada, assim, ao Supremo, que está arbitrando em nome de liberdades pessoais e está fazendo um combate sistemático ao combate da corrupção, que foi bandeira do Bolsonaro. Essa bandeira realmente está um pouco esmaecida no horizonte, de fato. Para fechar, Joel, vai lá. Está em dúvida ainda, acho que tem questão ainda sobre esse passado do Bolsonaro. Primeiro, ponto, fato, ele não esteve presente em grandes esquemas de corrupção. Tem essa pequena corrupção do milho da galinha aí de gabinete. Os grandes escândalos ele não participou. Pois nunca foi A questão é se ele não participou por uma decisão pessoal, por algo fundamentalmente diferente, ou só porque sempre foi um deputado tão irrelevante, tão deixado nas cordas, ali votando os pequenos pontos de defesa do corporativismo, de polícia ou de militares, que ele não precisava e não via interesse em fazer parte disso, enquanto ia crescendo o poder dele e da sua família local, ali no Rio de Janeiro e se estendendo para São Paulo também. Essa é a grande questão. Nunca foi um paladino da luta anticorrupção. Nunca foi isso. Mas e depois se aproximou corrupto. do Moro, colheu... Não, você mesmo admitiu que era, né, Adriano? Pode ser pequena corrupção, diferente da grande corrupção. Eu disse que há denúncias em relação a práticas que são absolutamente comuns. Tá certo. No meio político da Leste, dos filhos dele. É diferente de grande corrupção, mas ambas são totalmente condenadas. O que eu estou criticando é quem achou que Bolsonaro era algo fundamentalmente diferente do normal da classe política brasileira. Gente, não é e sempre foi parte dela.